Boa noite, pessoal. O nosso grupo, então, ficou responsável por falar um pouco sobre a pesquisa experimental. Ela tem como finalidade testar hipóteses que dizem respeito à convicção do pesquisador. Ela envolve tanto como grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis independentes. Ela busca sempre generalizar por meio de técnica de coleta a amostragem realizada durante a experiência. Ela é conhecida muito como bom exemplo de pesquisa pelo nível de controle da situação que é controlada pelo pesquisador. Assim, a gente pode isolar todos os instrumentos da pesquisa e, portanto, é fato variável independente, ela pode ser manipulada pelo pesquisador, evitando equívocos e angularidades. Na pesquisa experimental fica evidenciado o valor do conhecimento empírico, porque se não houver possibilidade de um experimento, ou ele não for comprovado ou for dito como contra, você não vai ter nenhum resultado final da sua pesquisa experimental. Um exemplo bem prático e rápido de pesquisa experimental, que nem para lançamento de variedades de híbridos, que nem a empresa vai saber de qual é a melhor adubação fazendo experimentos, que nem aqui, a adubação X e a adubação Y. Com o experimento, eles vão descobrir qual é a melhor adubação para determinada área de determinado tipo de solo. Daí eles fazem várias repetições para ter mais certeza da pesquisa, da experiência, para ela ter mais firmeza no que depois eles vão lançar o produto. Bom, a pesquisa instrumental visa identificar relações causais entre duas variáveis. Este método implica 3 procedimentos. Primeiro procedimento, variar a causa, provocar deliberadamente variações na ocorrência de uma variável, para verificar se ela é a causa de algum efeito em outra variável. Para provocar estas variações, usamos 2 grupos. Em um introduzimos outra variável e no outro deixamos sem, e verificamos se há um efeito ou não. Segundo procedimento, controlar variáveis interferentes. Serve para provarmos cientificamente que uma variável é responsável pelo efeito na outra variável. Precisamos nos certificar que não há outras variáveis presentes que poderiam também ser a causa desse efeito. O terceiro procedimento é medir o efeito, medir o fenômeno que estamos estudando com algum instrumento de medida válida para verificarmos se houve realmente o efeito estudado. A pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. A pesquisa experimental pode ser realizada em qualquer lugar. Não precisa ser exatamente feita no laboratório. Só tem que apresentar as seguintes propriedades: haver manipulação, controle e distribuição aleatória. Na manipulação, o pesquisador precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. No controle, o pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle. Na distribuição aleatória, a designação dos elementos para participar dos grupos experimentais e de controle deve ser feita aleatoriamente. Portanto, a pesquisa experimental é muito importante, principalmente em experimentos científicos, pois os mesmos estabelecem uma relação entre a causa e o efeito. Isso quer dizer que a pesquisa experimental, nesses experimentos científicos, proporciona testar antes os efeitos de um produto ou invenção, mas a mesma possui limitações, porque muitas variáveis que são difíceis e até impossíveis de serem manipuladas ou então são proibidas por lei. Um exemplo disso são experimentos em humanos, que muitas vezes não podem ser feitos. Bom, pessoal, sobre pesquisa experimental seria isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.